Se você tá com aquela graninha sobrando e tá em dúvida sobre qual investimento faz, se você compra um CDB do banco tal, se você compra do Banco Inter, do Banco Nubank, se você compra um Tesouro Direto, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar um dos melhores investimentos para você que tá começando, começar a entender como é que funcionam os juros compostos, começar a entender como que funcionam os investimentos e o quanto que você pode ganhar a curto, médio e até longo prazo. Então a gente vai ver tudo o que você precisa saber sobre esses investimentos de renda fixa para que você comece com o pé direito. Então vamos lá, sem enrolação, já vou abrir aqui o meu Nubank, né? Então eu tô aqui na minha conta do Nubank e eu vou te mostrar exatamente quanto que rende R$100 dentro da caixinha do Nubank, mas também vou te dar algumas outras informações sobre juros compostos, sobre como você criar sua caixinha do Nubank e tudo mais, vai estar tudo aqui dentro desse vídeo, beleza? Então vamos lá, ó, eu já tô aqui dentro da página inicial do meu Nubank e eu tenho aqui R$1.600 nesse momento. Não é sobre isso exatamente que a gente vai falar nesse vídeo, mas é importante dizer que sempre que você tem um dinheiro parado na sua conta, esse não é o ideal. O ideal é você sempre deixar ele numa caixinha, deixar em alguma aplicação para que ele fique rendendo. Então, para não ser aqueles caras que só fica falando e não faz, antes da gente começar o vídeo aqui, eu vou criar uma caixinha, né? Então, eu vou vir aqui, ó, dentro, eu vou rolar essa parte que tem as bolinhas aqui do aplicativo do Nubank, vou vir aqui para o lado em que eu tenho a opção caixinhas e investir, vou tocar aqui, ele vai abrir uma outra tela, né? Então tem aqui o valor que eu tenho em investimentos e aqui também as minhas caixinhas. Essa caixinha que está aqui embaixo, escrito reformar a casa, e daí tem ali R$100, exatamente o que a gente vai estar falando durante esse vídeo, mas antes eu vou criar uma nova caixinha aqui, vou colocar uma nova caixinha e vou colocar lá aqueles eu tenho R$1.600 aqui para colocar, mas eu vou colocar aqui em torno de R$1.500, só para que ele já fique rendendo, né? E eu não deixe o dinheiro parado, perdendo valor dentro da minha conta. Então, como eu te disse antes, sempre que você tiver um valor dentro da sua conta, deixa ela numa caixinha, deixa ela em uma conta que renda alguma coisa, justamente para que você não perca esses rendimentos, né? Mesmo que seja pouquinho ali, uma semana, 2 semanas que esse dinheiro vai ficar parado, ele já rende alguma coisinha, né? Então você vai sair ganhando um pouquinho de dinheiro. E isso eu explico bastante no outro vídeo que eu gravei, em que eu te mostro justamente como é que funciona a minha organização financeira desde o momento que eu recebo o dinheiro lá da minha CLT, né, do meu trabalho, no dia 1º e quando eu pago as minhas contas lá no dia 15. Durante esse período, esse dinheiro fica rendendo e eu te mostro exatamente o que eu faço durante esse período, né, como que é toda a minha organização. Eu vou deixar o vídeo, né, o link do vídeo aqui na descrição, caso você queira ver depois desse. Mas basicamente, então aqui, eu criei uma caixinha nova, vou colocar aqui R$1.500, coloquei aqui em guardar, ele está carregando, ó, carregando suas no caixinhas, ok? Já aparece aqui, guardando, nova caixinha, dinheiro sempre disponível, que é uma coisa bem interessante, né? Então eu sempre deixo as caixinhas nessa opção de dinheiro sempre disponível, caso eu queira retirar o dinheiro, eu posso retirar no exato momento, né? Então apertei para retirar, ele já cai na minha conta, eu já posso utilizar, seja para alguma emergência, seja para qualquer problema que eu tiver, eu posso utilizar automaticamente. Vem aqui em confirmar, preparando, né? Pronto, então ele já criou aqui uma nova caixinha para mim. Se eu fechar aqui, ó, e dar um reload na tela, né, recarregar a tela, ele ainda não apareceu aqui para mim, ele vai aparecer aqui agora, ó, nova caixinha, tá ali R$1.500, mas não é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu vou falar sobre a caixinha que tem R$100. E é bem interessante que eu vou falar aqui sobre o rendimento exatamente de 15 dias. Então eu vou entrar aqui para te mostrar metade de um mês, 15 dias, 2 semanas é o rendimento que a gente vai estar falando aqui. Você pode ver que está aqui o rendimento de 66 centavos. Então, assim, metade de um mês ele rendeu 66 centavos a partir daqueles R$100 iniciais que eu coloquei. Eu posso até colocar aqui, ó, entrar nessa parte em que dá para ver, na verdade não é aqui, aqui, ó, se eu descer, você pode ver que ele foi colocado exatamente no dia 30 de setembro e hoje eu estou gravando aqui no dia 16 de outubro. Então, foram 15 dias rendendo, né, do dia 30 para o dia 1º e
até o dia 15 desse mês foi todo o rendimento dentro dessa caixinha. Então aqui ele rendeu 66 centavos, a gente vai pagar um pouquinho de imposto. Se você for ver aqui, ó, no resgate, você consegue ver exatamente quais são os valores de impostos, né? Então foram pagos aqui 38 centavos de impostos, mas como eu também já expliquei num outro vídeo aqui no canal, em que eu digo tudo sobre como é que funcionam os impostos, eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso você queira ver, em que aqui a gente está pagando imposto de renda e a gente está pagando também IOF. É bem provável que esse IOF daqui mais alguns dias ele acabe zerando, né? Então fique mais tranquilo para a gente conseguir, para a gente não pagar esse imposto, né? Então essa é a parte mais importante. Mas aqui está o rendimento, então R$100 durante 15 dias eles me renderam aqui 66 centavos. Nossa, Gustavo, mas é muito pouco, é um rendimento muito baixo, e realmente é. Mas eu vou te mostrar daqui a pouco sobre os juros compostos e como que ele funciona para que você faça com que esse rendimento ele seja sempre maior. Uma outra coisa que eu quero te mostrar aqui também é que eu tenho várias caixinhas. Então, por exemplo, essa caixinha que eu coloquei é uma caixinha de rendimento normal. E se eu entrar aqui nos detalhes do rendimento da caixinha, você pode ver que ele está aqui como 100% do CDI. Se você não sabe o que é o CDI, basicamente é a taxa de juros que está aplicada atualmente no Brasil, que no caso aqui, quando eu estou gravando, está em torno de 15% ao ano. Então o seu dinheiro ele vai render 15% do valor dele ao ano sem você precisar fazer nada. E a taxa que está sendo utilizada nesse investimento é justamente utilizando 100% desse valor, né? Então os totais ali de 15%, o valor total. Agora, existe uma outra caixinha, uma outra modalidade de caixinha chamada caixinha turbo, que é exatamente essa caixinha aqui, no qual eu investi R$5.000, e eu falo muito sobre ela. Por quê? Porque se você for ver aqui, ó, eu entrando nos detalhes dessa caixinha, você pode ver que a rentabilidade contratada dela está aqui em 115% do CDI. O que isso significa? Que enquanto o 100% do CDI está lá no rendimento de 15% ao ano, quando você tem 115%, desses 15%, é mais ou menos como se ela tivesse uma rentabilidade ali em torno de 17,25% de rentabilidade. Então é muito maior do que a caixinha normal. E se você quiser, você mesmo pode ativar essa caixinha turbo dentro do seu aplicativo Nubank. Você só precisa atingir alguns requerimentos que o Nubank pede para que você faça. E se você quiser saber mais detalhes, eu tenho 2 vídeos que te mostra exatamente tudo que você precisa saber. O primeiro, que é sobre a caixinha turbo, né? Como você ativar essa caixinha com esse rendimento, e você vê lá também os cálculos em que, cara, é o melhor investimento que você pode fazer de renda fixa. No caso, ele tem um limite aqui de R$5.000, mas podendo se estender a R$10.000 também, e eu explico exatamente nesse vídeo como que você pode chegar nesse investimento. E eu também tenho um outro vídeo em que eu explico todos os detalhes da caixinha turbo, quanto que rende, como é que foi a minha experiência, como que eu fiz a aplicação, tudo detalhadinho, que eu também vou deixar aqui na descrição. Então, ó, são vários vídeos que estão aqui na descrição. Eu deixei também uma playlist, caso você queira acompanhar todos eles, para saber tudo sobre investimentos, organização financeira, principalmente aqui dentro das caixinhas do Nubank. Agora, vamos para uma parte que eu acho que talvez seja uma das mais interessantes aqui dentro desse vídeo, que é quando você para pensar, opa, peraí, eu investi R$100, mas a rentabilidade ela não é tão boa. E realmente, deixar um período curto de tempo investindo o seu dinheiro não é assim a melhor coisa. O ideal é que você deixe mais tempo para que você comece a entender como é que funcionam os juros compostos. E agora eu vou te mostrar, então, como que funciona se você deixar todo esse investimento de R$100 ao longo de bastante tempo, justamente para entender como é que funcionam os juros compostos. Então, vamos entrar aqui dentro da ferramenta, né? Então, eu estou aqui com uma ferramenta de cálculo de renda fixa, né? Em que te mostra como é que funcionam os juros compostos. Eu coloquei aqui como valor inicial os R$100 que a gente tinha colocado lá na caixinha do Nubank. Não vou colocar aportes mensais por enquanto, né? Depois a gente pode fazer uns cálculos melhores com aportes mensais. Eu deixei a taxa de juros aqui a 12%,
que é um pouco abaixo do quanto está a nossa taxa de juros agora, né, o nosso CDI, mas porque eu já considerei impostos, eu considerei que vai ter uma reduçãozinha ali, então vamos deixar ali em 12% ao ano, o que dá ali 1% ao mês, e eu vou colocar aqui um período de 30 anos. Mas por que eu vou colocar tanto? Justamente para a gente ver o quanto que isso pode gerar ao longo de muito tempo, caso você pegue R$100, coloque lá na aplicação, seja na caixinha do Nubank ou então qualquer outra que renda ali 100% do valor do CDI e deixe por um longo período de tempo sem mexer. Então, ó, vou vir aqui em calcular e o resultado, perceba o seguinte, você colocou R$100 e deixou por 30 anos, ele vai te resultar aqui R$3.000, praticamente, né, R$2.995, praticamente R$3.000, sendo que o valor investido foi de apenas R$100 e o total em juros que você ganhou de rendimento está aqui na faixa dos R$2.895. Então aqui a gente tem até o gráfico, né, que dá para ver exatamente que o valor investido ele sempre se mantém, né, nos R$100, mas o valor que está realmente na sua conta, ele vai aumentando e conforme vão passando os anos, essa curva ela vai ficando mais acentuada. Então é muito interessante a gente ver isso, justamente para ver que quanto mais a gente deixa ele parado, você pode começar a perceber que ele vai render sobre os próprios juros que estão rendendo. Então olha só, vamos olhar aqui na tabelinha. No mês 0, você tem aqui R$100 investidos e você teve aqui um ganho de 95 centavos, quase R$1, né? Só que o que vai acontecer? No próximo mês, quando a gente chegar aqui no mês 1, o que vai acontecer é que ele não vai fazer o cálculo da porcentagem sobre apenas esses R$100. Ele vai pegar esses R$100 mais os 95 centavos que você tem aqui. E se você começar a baixar aqui, você vai ver que aqui, ó, com 60 meses, que são 5 anos, você já teve um rendimento aqui de R$77. Se a gente descer até aqui um pouco mais, olha só, aqui em 73 meses, você colocou R$100, mas ele já rendeu para você aqui R$101, sendo que ele está cada vez aumentando. E realmente pode parecer pouco, mas agora vamos fazer um cálculo aqui e pensar, se a gente, em vez de só colocar aqueles R$100 e deixar e esquecer, a gente fizesse aportes de R$100 todo mês. Então, antes de você pegar e gastar o seu dinheiro, você pega, reserva R$100 e coloca lá dentro da sua caixinha Nubank. Se você fizer isso sempre, né, todo mês, R$100 você coloca lá, a gente vai ter um resultado. Olha só, eu vou até apagar aqui, ó. Vamos calcular aqui para ver como é que funciona esse resultado. Se a gente colocar R$100 todo mês ao longo de 30 anos, você vai ter aqui um montante de R$308 mil. Então, aqueles R$100 que você vai colocando todo mês lá dentro da sua caixinha Nubank, ao longo de 30 anos, ele chegaria a R$308 mil. Você teria um valor investido de 36 mil, né? Então, você investiu, você colocou, guardou dentro da caixinha Nubank 36 mil, só que ele te gerou em juros 272 mil, é o valor praticamente de uma casa, de um apartamento, caso você queira comprar um carro de luxo, caso esse seja um dos teus sonhos, se você colocar ali R$100 todo mês, você chega nesse valor. E olha só que interessante, né? Enquanto a linha de valor investido ela é uma linha reta, você percebe que a linha aqui que acompanha os juros, ela sempre vai aumentando e aumentando de uma forma exponencial, né? Justamente porque esse juros sobre juros é o que está fazendo essa curva. Vamos ver aqui valores brutos. Se a gente chegar aqui, ó, no começo você tem o valor investido, R$100, e ele vai aumentando. Ao longo de um ano, você teve R$1.300 de valor investido, né? Vamos pegar aqui o 11, R$1.200 de valor investido, e você já está ganhando aqui R$12 por mês, sem precisar fazer absolutamente nada, sendo que você já ganhou nesse período aqui R$76. Se a gente projetar isso para 5 anos, então pegar aqui, ó,
59 meses, né? Seria 59, 60 meses. A gente teria aqui um valor investido total de R$6.000. Na verdade, é isso mesmo? São 12? Daria isso mesmo. São 59 meses. A gente teria aqui investido R$6.000, sendo que a gente teria aqui todo mês já estaria recebendo R$76, sem precisar fazer absolutamente nada. Dá para pagar uma janta, dá para pagar um lanche, dá para comprar uma pizza sem você ter que fazer trabalho nenhum. Você só de juros aqui nesse período ganhou R$2.000. E é lógico que se a gente projetar isso mais para frente, chegar aqui nos 30 anos, a gente chega naquele valor lá que eu comentei, né, que seriam os R$272.000 de valor bruto, né? Aqui o valor total que estaria acumulado dentro da sua conta de R$308.000 e você estaria ganhando todos os meses aqui R$2.895 sem precisar fazer absolutamente nada. É justamente por isso que tem muita gente que quer guardar dinheiro ao longo da vida para que quando chegar lá na hora de se aposentar, você não precisar depender 100% ali do INSS, de qualquer programa de aposentadoria privado, ou então até pública, justamente porque você tem o seu dinheiro rendendo ali e gerando uma renda passiva. E é lógico que caso você precise para alguma emergência, você pode utilizar todo esse valor que está aqui, né, esse montante de R$300.000. E agora, vamos projetar aqui, se eu tirasse esse valor mensal e colocasse aqui R$5.000, o quanto que renderia a caixinha do Nubank colocando R$5.000? Quer saber? Então, eu vou deixar aqui esse vídeo aqui em que eu investi R$5.000, eu investi na caixinha Turbo, que é o melhor rendimento que você pode ter, e eu te espero nesse vídeo.